O plano de paz há pouco anunciado para a faixa de Gaza pode não dar ao Trump o Prêmio Nobel da Paz, porque a Europa até hoje não engoliu aquela ameaça de invasão à Groenlândia. De qualquer maneira, o plano pode desviar o foco pela invasão militar da Venezuela. Um território já conturbado pelos pacotes econômicos do FMI. Veja-se, por exemplo, que o presidente do Equador acaba de sofrer uma tentativa de assassinato. E há ainda aquela pressão sobre o Milei por causa do fracasso de seu plano econômico, justamente baseado no FMI. E, finalmente, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro desmentiu que aquela barcaça explodida pelos mísseis americanos no Caribe tenham sido da Venezuela, mas sim de uma embarcação de colombianos. Como a gente sabe, a Colômbia fica ali pegada na Venezuela. A Colômbia, que vem de 100 anos de governos de direita, tem há 3 anos um presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro. E ele não fica calado e hoje veio com essa denúncia aqui. Petro denuncia ataque dos Estados Unidos à lancha colombiana. E adverte, não é? Se abriu um cenário de guerra no Caribe. Com isso, ele desmentia aquele ataque e explosão da última lancha, segundo a Casa Branca, portava drogas. A sexta lancha, por sinal, ou a quinta, a gente não sabe exatamente qual, porque a confusão. E a Casa Branca dizia que aquilo era da Venezuela, quando o Petro, com suas provas, naturalmente disse que não, que aquilo era uma lancha colombiana e estava sendo conduzida por colombianos, todos mortos, segundo a notícia da Casa Branca. E Petro foi mais adiante, não é? Ele ainda denunciou uma agressão à América Latina e ao Caribe. Como diz aqui essa notícia do jornal da rede de televisão Globovision da Venezuela. A agressão é contra toda a América Latina e o Caribe, denunciou o presidente colombiano ao referendar a opinião do senador Adam Schiff de que Trump não tem autoridade para destruir supostos barcos narcotraficantes sem autorização. Este senador aqui é um senador democrata dos Estados Unidos que está fazendo oposição a essa política do Trump de tentar invadir a Venezuela. O fato é que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que a última lancha destruída no Caribe por um ataque de militares dos Estados Unidos era de bandeira e tripulação colombianas e denunciou que se abriu um novo cenário de guerra nesta zona, que é justamente o Caribe. A Colômbia, como se sabe, também integra o Caribe juntamente com a Venezuela. Ali, lá na ponta norte do continente sul-americano. Também a gente sabe que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, o mesmo acontecendo com a Colômbia. Em uma mensagem publicada em sua conta na rede social X, Petro referendou a declaração do senador dos Estados Unidos, Adam Schiff, para quem o presidente estadunidense Donald Trump não tem a autoridade para destruir supostos barcos narcotraficantes em águas internacionais sem a justificação legal necessária. E a tensão continua. Se a gente for no Equador, verifica que o presidente sofreu um atentado, o seu carro
que integrava uma caravana, foi atingido por pedradas por cerca de 500 manifestantes. E, segundo disse o próprio governo, o carro também foi atingido por tiros à bala. Vejamos aqui esse pequeno resumo da Jovem Pan brasileira. Fica no sul do país, onde ele ia participar de uma cerimônia de inauguração de obras. Segundo a ministra do Meio Ambiente e de Energia, Inês Manzano, o carro onde estava o presidente foi cercado por cerca de 500 pessoas que lançaram pedras, e aí a gente pode até acompanhar pelas imagens, dá para ver as pedras sendo arremessadas contra o carro onde estava o presidente, e segundo o governo também haviam marcas de tiro nos carros ali do comboio dessa comitiva do presidente Daniel Noboa. No vídeo não dá para ver ninguém com arma, né? Dá para ver as pessoas jogando pedras, não dá para ver ninguém com arma. E aí depois as imagens que eles mostram, é difícil identificar se são de fato ali a lataria, se ela está amassada por conta de disparos de arma de fogo, ou se é de fato um amasso por conta de lançamento de pedra. Um pouco difícil identificar isso nesse momento. O que dizem as autoridades? 5 pessoas já foram detidas. Agora, por que houve esse ataque, não é? Essa reação violenta? Justamente porque o Noboa, baixando um decreto com base em recomendações do FMI, suspendeu toda e qualquer tipo de subsídio à gasolina e ao óleo diesel, que é fundamental para a sobrevivência dos pequenos agricultores ali do Equador. Ora, isso aumenta absurdamente o preço da gasolina. E também, de resto, né, vira aquilo em cadeia, vira um aumento generalizado no país. Mas o Noboa não, que é filho de um ricaço lá do Equador, ele diz que precisa de fazer um corte de US$ 1 bilhão no orçamento do país para pagar dívidas atrasadas justamente com o FMI. Já na Argentina, onde o presidente Javier Milei sofreu alguns atentados, estes de pequena monta, né? Ele só foi obrigado a desistir de participar de várias manifestações em seu favor, justamente pelo fracasso retumbante de seu pacote, também baseado no FMI e na necessidade de pagar os empréstimos feitos pelo governo anterior ainda de Maurício Macri, também homem de direita, que conseguiu no primeiro governo do Trump. Então o Milei agora quer um empréstimo de 20 a 30 bilhões de dólares por parte do Trump para resolver situações ali imediatas de pagamento de contas atrasadas. Só que o Trump, dessa vez, pediu, ao Milei uma manifestação de seu governo que ele terá governabilidade nos próximos 2 anos de governo para, inclusive, começar a pagar esse empréstimo, o que é difícil, porque o Milei sofreu uma pesada derrota há cerca de 15 dias e vai haver eleição nacional, tanto para a Câmara como para o Senado, no próximo dia 26 deste mês de outubro. E Milei está muito mal e deverá sofrer novas derrotas no Congresso. Já o Maduro, que tem ali o país totalmente mobilizado, com suas forças armadas de prontidão, e também as milícias e os próprios populares que aderem ao governo, todos armados com rifles, e rifles que a gente sabe muito potentes, porque eles são daqueles tipos Kalashnikov, que é a K-47, ou na versão venezuelana, fabricado pela Venezuela por licenciamento da Rússia, a K-137. Então, Maduro adverte que os Estados Unidos querem uma guerra com a Venezuela para impor um governo títere e roubar o petróleo.
jamais permitiremos que nossa pátria seja vulnerada nem tocada, afirmou o mandatário contra os ataques a embarcações nas águas do Caribe cerca da Venezuela. Finalmente eu volto à Jovem Pan brasileira, que noticiou essa reclamação do Maduro de que ele detectou um plano para estourar a embaixada americana. A gente sabe que os dois países, tanto Estados Unidos quanto a Venezuela, têm relações cortadas desde 2019, quando Trump articulou aquela coisa, né, do clube dos países que defendiam a invasão militar da Venezuela e a autoproclamação daquele deputado Juan Guaidó, que se dizia presidente interino. O Maduro teve de aguentar o Juan Guaidó por mais de 4 anos. Guaidó acabou sendo deposto pelas mesmas forças que o tinham elevado àquela condição de presidente, entre aspas, interino. Mas agora vamos ver o que diz essa denúncia do Maduro com relação à tentativa de explodir o prédio da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, justamente ali em Caracas, e a que o governo venezuelano está obrigado a resguardar e até a manter. Por razones de prudencia, preferimos primero informar oficialmente al gobierno de los Estados Unidos para que, confiando en que ellos protegen a su personal aquí en su embajada, hagan las investigaciones y procedan a las capturas inmediatas de los terroristas que operan en su territorio. Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres. Así que no se hagan los locos. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y otras vías, tiene la información completa. No he dado la orden para que sea pública todavía yo, pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas. A TV argentina Canal 26 mostrou o esplêndido prédio da embaixada estadunidense em Caracas, que continua ali tão vistoso quanto intocável e sob a guarda justamente do Maduro. Bueno, la imagen es la de un edificio estadounidense, es la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El presidente Nicolás Maduro dio más detalles de lo que dicen abortaron, que era un atentado terrorista contra la Embajada estadounidense. Dio algunos detalles de dónde están esas personas que buscaron atentar. Então, ele aqui explica melhor, não é, essa denúncia do atentado. Seria uma operação de bandeira falsa, ou seja, culpariam os venezuelanos pelo estouro da embaixada. Então, o que aconteceu, na realidade, segundo Maduro, foi que esse atentado foi preparado a partir dos escritórios de Washington, provavelmente do Departamento de Estado, e que com terroristas ali infiltrados, possivelmente, na Venezuela ou próximos a entrar no território venezuelano. Contra la embajada norteamericana. Por cadena nacional, Nicolás Maduro afirmó que su gobierno entregó a Washington los nombres, apellidos y ubicaciones en Estados Unidos de quienes planearon lo que llamó un ataque fallido.